Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate. O tema de hoje é quem paga as contas. Dividir a conta no relacionamento é sinal de parceria ou fim do romantismo? A gente vive em tempos de independência financeira, as dinâmicas entre homens e mulheres também mudou, mas apesar da independência, do empoderamento feminino, ainda tem uma pergunta que gera desconforto. Quem paga a conta, principalmente no primeiro encontro? Ana Cecília, esse assunto já causou polêmica, a gente já falou sobre isso. Teve famoso que ficou mal com essa situação, ficou mal visto porque as pessoas acharam um absurdo ele dividir a conta, né? E esse assunto, vez por outra, ele aparece de novo. Quem paga assunto, quem paga a conta, o assunto não morre. O que você acha? Eu não vou dar minha opinião logo de cara, é muito raso se eu fosse falar o que eu acho, a gente pode debater muito sobre isso, mas que absurdo essa história desse ator famoso, pode falar o nome dele aqui, né? Pode, Caio Castro falou sobre isso duas vezes, foi abordado sobre essa polêmica duas vezes, não pode ser só simples assim, a gente não pode resumir um debate aí que fala sobre a evolução humana desse jeito, mas vamos começar que a polêmica essa história porque tem gente que é muito pelo sim, pelo não, né? Não, tem que pagar, não tem que pagar. Tem que ser, tem que... Não é. Se acaba todo romance, porque, nossa, como que foi assim? E o ser humano é um bichinho complicado da gente entender, porque é não quando é sim, é sim quando é não, e a gente não consegue entender, mas tem controvérsia nesse assunto, principalmente primeiro encontro, né? Diz assim, se no primeiro encontro foi assim, imagina o que vai ser daqui pra frente, né? E daí se cria uma expectativa em cima disso para aumentar ainda mais a polêmica e mostrar os caminhos, né, desse relacionamento. Tem que ter alguém que entenda do riscado. E ninguém melhor que um psicólogo clínico, gestáltico, neuropsicólogo e especialista em relacionamento, o Sóstenes Bezerra, que está com a gente aqui. Ô Sóstenes, bem-vindo aqui ao RF Debate. A conta é só uma conta ou é o reflexo do relacionamento? Olá, Noemi, olá, Ana. Então, né? Nunca é só uma conta, nunca é só finanças, nunca é só dinheiro. Né? Estamos falando aí de dinâmicas relacionais. Né? E as dinâmicas relacionais perpassam quem se é, na verdade, né? Atravessam a própria história de vida. Né? Então, tão complexo quanto compreender a própria história de vida, sem sombra de dúvida, é entender um outro dentro desse campo relacional. Eu acho que a gente não pode limitar só, né? Só cenizar e vai pagar a conta e é só pagar a conta quando o assunto é romantismo. Vamos focar então. E daí também essa questão do romântico. O que é romântico, né? É só romântico é pagar a conta e chegar lá depois, não é nada disso, relacionamento. É abrir a porta e brigar dentro do carro. O que é romântico? Já que foi essa pergunta que a Noemi me fez para começar, Sóstenes, vamos falar sobre isso então. Pagar a conta, pra mim, vamos lá, minha experiência, o que eu acho, no primeiro encontro, eu acho que é uma gentileza do homem, sim, pagar o jantar, eu acho que não tem... Só que isso também não significa nada além do, vamos ter um primeiro encontro, vamos ali jantar e conversar. Das antigas, eu já posso falar assim, Noêmia? Eu acho que sim, é uma gentileza do homem, que o homem tem que pagar sim. Mas eu vejo que isso não está acontecendo mais como antes, né? Já mudou um pouquinho. Dentro dessa dinâmica relacional, a gente acompanha... os campos relacionais, eles acompanham a evolução. Né? O discurso também é alterado com o passar do tempo. Né? Então, quando você fala aí, né, eu sou da geração antiga ou da época antiga, né? Na verdade, existe uma corporeidade sua, feminina, que diz de um lugar que a mulher ocupa e que diz do lugar que um homem ocupa no primeiro encontro. Então, só para você perceber o quanto que é mais complexo e mais profundo do que simplesmente dizer, o homem tem que pagar ou a mulher tem que pagar. Né? Qual é a mulheridade que atravessa a tua corporeidade feminina, até porque não existe só uma forma de ser mulher, né? Assim como não existe só uma forma de ser homem. Sim. Então, qual é o teu atravessamento em relação à mulher que você vai dizer se esse lugar a ser ocupado pelo homem tem que, e aí a gente vai falar aí desse ter que, né?
tem que pagar essa conta, ou se não, se teu corpo tem uma outra possibilidade, os dois pagam juntos, ou até mesmo você paga o que você consome, enfim, né? Mas atravessa muita corporeidade feminina, atravessa muita compreensão das relações, né? E também tem essa questão cultural, né, o Sóstenes, de que o homem tem sempre que ser agradável, ele tem sempre que estar solícito ali. E isso também seria uma questão de que pressione, de que faça essa cultura persistir, né? E daí eu penso assim, tá, mas daí no caso, eu tô saindo ali, eu e a Ana Cecília, nós vamos tomar um lanche e eu pago a conta dela. E daí, como eu tô romântica porque eu paguei uma conta para você? Não é uma né? gentileza? E aí a gente está falando agora de obrigações sociais dentro dos papéis sociais que são exercidos dentro de um campo relacional, né? Então, assim, existem expectativas sociais que são lançadas sobre um corpo feminino e sobre um corpo masculino, né? Então, quais são as expectativas sociais que são lançadas sobre o corpo masculino em relação ao primeiro encontro? E aí vem várias respostas, mas creio que a principal delas do que a gente está falando é: o homem paga a conta no primeiro encontro, né? Essa expectativa social, ela está de acordo com o que é real, ou ela está de acordo com uma fantasia idealizatória que foi estabelecida de acordo com o senso comum, né? Sim. É que me passa uma coisa, Noêmia e Ana, na cabeça. Olha só, digamos que eu sou uma mulher apaixonada por um homem. E eu percebo que esse homem trabalha tanto quanto eu e não tem condições específicas de me fornecer aquilo que eu gostaria que ele me fornecesse no primeiro encontro, né? Deixo de sair com essa pessoa, então, porque ela não tem condições de me dar aquilo que eu gostaria no primeiro encontro. Mas eu gostaria de estar com ela, né? Exatamente. Ou estabeleço as minhas relações com base naquilo que eu sinto pelo outro e na honestidade um com o outro. E aqui vem uma outra questão, viu, Ana? Olha só, Idoê. O quanto que eu acesso as minhas vulnerabilidades e me permito falar dela para o outro, né? Também diz muito sobre esse lugar que esse homem ocupa, né? A obrigatoriedade sobre o corpo masculino de ter que ser ele. Será que esse cara tem a possibilidade de acessar a vulnerabilidade e dizer: olha só, hoje tem como a gente dividir, e aí em outro momento a gente conversa e vê e por aí vai, sabe? Eu acho que quando a gente fica nessa do primeiro encontro, é que cria essa expectativa mesmo, né? Se a gente parar para pensar até do ponto de vista histórico, né? Há muitos anos e séculos que a gente fala sobre essa diferença. Porque era o homem que era o provedor, ele que trabalhava, a mulher ficava em casa, então a gente até entende. Hoje as coisas mudaram, a evolução é gigantesca, né? Hoje a mulher trabalha, algumas mulheres ganham mais do que os homens, alguns casais, né? Já sentem essa diferença. Eu acho que existe uma diferença entre a gente falar sobre romantismo num primeiro encontro, fazer parte dessa gentileza, ou então quando já é um casal, aí as coisas são completamente diferentes. Aí rola uma parceria, hoje eu vou pagar, amanhã a gente divide, daqui a 2-3 dias deixa que eu faço a compra, enfim. Aí já é uma dinâmica ali meio que pré-estabelecida, que você tem a liberdade para conversar. E você, Sóstenes, falou de uma coisa agora que faz muito sentido. Quando esse debate vem, né, quando é o momento de falar, eu acho que para o homem bate aquela insegurança em expor ali, falar assim: olha, eu quero estar com você, eu vou colocar ali naquele primeiro momento que a mulher também queira, né, jantar com esse homem, sair com esse homem, ir nesse primeiro encontro. Mas logo de cara ele se abrir dessa forma e falar: olha, não vou poder. Mas aí não seria o caso, por exemplo, já que não sei o porquê, né, ele não poderia ir num restaurante um pouco diferente, fazer um encontro diferente. Eu acho que hoje a gente tem tantas coisas novas que podem ser feitas. Eu pelo menos não vejo mais um primeiro encontro como aquela necessidade de você ir jantar com a pessoa.
pessoa, ir almoçar com a pessoa. Hoje a gente tem dates, né? Que agora fala date. Na academia, o pessoal sai correr junto. Ah, vamos correr e depois tomar um café? E aí tomar um café, tudo bem que um cafezinho já não tá mais, né? Não é o 2,50 mais que paga. Mas já é diferente. Eu acho que a gente tem novas possibilidades hoje em dia. Não precisa necessariamente falar, olha, não consigo te levar naquele restaurante lá que vai dar 400, 500 reais a conta. Mas tem outras alternativas já, né? E tem também a possibilidade, né? Eu acredito que os relacionamentos, de uma forma geral, não só de homem e de mulher, mas assim de uma forma geral em sociedade, é que você abrir o jogo. Eu posso sair com o Sóstenes e falar para ele, Sóstenes, ó, gostaria muito de sair com você, mas não tá rolando assim, vamos fazer uma coisa mais em conta, que eu consiga... eu acho que vale a pena você abrir o jogo com a pessoa, tanto faz se é homem ou mulher, abrir o jogo, olha, não tenho condições de te levar, adoraria, quem sabe um dia a gente vá, mas vamos fazer alguma coisa? Topa fazer alguma coisa num preço mais promocional, né? E aí quando a gente, a Ana colocou agora um ponto que eu acho interessante também, né? Olha só, quando a gente olha para a condição que a gente tem e acolhe esse lugar dessa condição, não cedendo para eu vou chamar de capricho, tá? Para os caprichos sociais aí, né, atuais, e a gente se torna honesto e acolhedor das nossas condições, é exatamente isso que acontece, viu, Noêmia? É esse lugar de eu me adapto, eu consigo, em cima disso, criar novos jeitos, novas formas, novos meios, né? Seja ir andar no parque, seja ir tomar um café, seja ir à academia, enfim. Então, olhar para a minha condição e ser honesto com ela, acolhendo, faz com que eu me permita, dentro dessa construção, dessa nova relação, não me colocar num lugar que depois eu não vou conseguir sustentar. Viu, Ana? Porque aí o que você falou também entra muito, e me atravessou muito nesse lugar, sabe? Eu preciso sustentar o lugar, pelo menos no início, né? E depois eu não consigo bancar. E aqui o bancar não é só financeiro, tá? É um bancar emocional também. Porque olha só, aquilo que eu trago nesse primeiro encontro também vai definindo muito das expectativas que eu lanço no corpo do outro. Né? E aí, assim, parafraseando Antoine de Saint-Exupéry, né? o escritor do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas inteiramente responsável por aquilo que cativas. Não necessariamente, né? Porque daí a gente pode se reconstruir, se ressignificar nas relações. Porém, sim, nós somos responsáveis pela expectativa que a gente começa a criar aí nesse outro. Né? E aí, como é que eu lido com isso? Qual é a responsabilidade emocional que eu tenho comigo e com o outro frente a esse lugar? Nossa, isso aí, né? Sóstenes, eu tenho um costume aqui no debate de contar alguma história. Ela sempre se abre. Acesso uma lembrança aqui. E lembrei, assim, de com 20 e poucos anos, de sair, não lembro se foi almoço, se foi janta com um moço que me convidou, e eu lembro que eu falei, gente, eu não tenho nem roupa para ir. E aí eu pensei, nossa, mas eu vou ter que comprar tal coisa, vou ter que usar tal coisa, porque ele é de um outro tipo, outro mundo. Quer dizer, eu vou me transformar numa outra pessoa para ir num encontro com essa pessoa que eu nem sei o que vai, né, se eu vou gostar dele, se é um cara legal e tudo mais. E aí eu vou me transformar numa outra pessoa, então vai além do gastar. Eu acho que o romantismo é muito isso. A gente fala muito em pagar, mas o romantismo é muito mais, pra mim, né, pelo menos, é uma coisa tão mais simples do que, olha, eu não quero um cara que vem aqui, que pague as minhas contas, que faz... Não, ele vai me dar rosa, ele vai me tratar bem, ele vai ser educado, ele vai abrir a porta do carro pra mim. São tantas outras coisas pro homem e também pra mulher. Eu não preciso ser... Hoje, 20 e poucos anos depois, também eu tenho essa consciência. Mas na época eu tinha isso, não, eu preciso ser, senão ele vai achar que eu sou, né, um pouco mais, mas eu sou mais simples, mas por que eu preciso impressionar esse cara no primeiro encontro, sendo que eu não vou ser isso depois? Expectativas são criadas, né, o tempo todo, né, Sóstenes? A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando nisso, porque tem muita coisa para falar a respeito desse assunto.
estamos de volta falando hoje sobre a relação do dinheiro no relacionamento. Quem paga as contas? Qual a sua opinião a respeito disso? O homem tem obrigação de pagar a conta no primeiro encontro? Participe aqui com a gente, mande a sua opinião através do WhatsApp. O número do telefone aparece aqui na tela e nós vamos conversar aqui. Já começamos, aliás, no primeiro bloco, conversar com o psicólogo e especialista em relacionamentos, o Sóstenes Bezerra. O Sóstenes, a gente falava sobre as expectativas que se criam, né? E que depois não são sustentadas, e isso pode acabar com todo um relacionamento que começou com uma mentirinha ou com uma vitrine que não era exatamente aquilo que você é. Começo do relacionamento, é normal ficar pisando em ovos com relação ao dinheiro, pagamento de contas? E isso aí atrapalha, quando a Ana disse, né? A gente se coloca num lugar para poder agradar o outro também. E daí o outro é lógico também que se vai colocar numa posição também para agradar a gente. E daí não é nada disso. Isso se sustenta? Então, Noemi, olha só, muito além da normalidade, né, eu acho que é extremamente natural qualquer início de qualquer tipo de relação, né, humana, ter esse cuidado, esse zelo, né? Eu não sei onde eu estou pisando, eu não sei o que essa pessoa quer de mim, eu não sei se existe um fluir ou não, se vai dar continuidade ou não. Então, é natural que esses questionamentos se surjam, né, no início das relações. Exatamente por conta disso, a importância que a gente falou agora, né, de gerar uma expectativa, e aqui eu faço um parênteses, viu, Ana e Noemi? É natural termos expectativas, e é esperado, inclusive, né? Em quase 20 anos de clínica, o que eu escuto dentro do consultório, né, as pessoas dizerem, não, mas eu não posso ter expectativa. Não é do humano não ter expectativa. Né? É do humano ter. A gente tem que ter expectativa. Né? Só para colocar assim de uma forma bem de fácil compreensão, olha só, tudo que a gente faz no dia a dia tem como base expectativa. A gente toma água com expectativa de que passe a sede, a gente come na expectativa de que passe a fome, a gente dorme na expectativa de que descanse. Então, de um modo geral, a expectativa está ali, ela é necessária. Né? A grande questão é, eu estabeleço as minhas expectativas com base nos dados da realidade ou com base nas fantasias idealizatórias que eu fui criando. E é aqui onde entra o grande porém de quando eu inicio uma relação fora do que de fato é a realidade na qual eu estou inserido. E daí, tanto eu me coloco nesse lugar de precisar corresponder a uma fantasia idealizatória minha comigo mesmo, quanto convido o corpo do outro a me ver em cima dessa expectativa que eu criei. E aí, em algum momento, isso não se sustenta. Em algum momento, vai escorregar, e aí a verdade, vamos dizer assim, né, vai aparecer, e aí como é que fica? Geralmente é um lugar de muita dor e é um momento de muita angústia. Sóstenes, até aproveitando que você falou da sua experiência, né, o que você já viveu com relação a esse assunto, que tinha duas perguntas até em uma que a gente pode fazer. Dá para falar que parece que os casais demoram para abordar esse assunto? É que tem a questão de, eu não sei nem se vai dar certo, né? Não tem um tempo exato, tantas semanas, tantos meses, tem que começar a falar sobre isso. Então dá para falar que os casais demoram para falar sobre essa questão? E da sua experiência, o dinheiro é um grande problema nos relacionamentos? Ele não é tratado aí de uma forma natural na hora do casal discutir, porque sempre vira um motivo de briga? O que você consegue falar pra gente pela experiência que você já teve? Olha só, que bacana a tua pergunta, Ana. Porque assim, eu sei que nós estamos falando de relações heteronormativas, né? A gente está falando de relação entre homem e mulher. Mas vocês ficariam extremamente admiradas em saber que isso não é especificamente das relações heteronormativas. Isso é das relações humanas, debatendo casais heteronormativos, casais homoafetivos, enfim. E tanto um universo quanto o outro, existe um convite social a que seja ou um ou outro, ou uma ou outra, que se coloque nesse lugar
de ser o provedor, ou de ser o mais responsável financeiramente, ou de ser quem é o responsável por pagar as contas e por aí vai. Sempre um então, mais isso que o outro. Não entendi. Sempre um mais que o outro, parece que é esse... Sim, sim. E aí eu vou colocar aqui de uma forma, talvez até vai gerar uma certa polêmica, mas olha só, vou me explicar. As relações humanas têm por base o cuidado, né? E quando a gente fala de cuidado, a gente fala muitas vezes do acesso que esse cuidado ou ausência dele tem da nossa criança interior, né? Seja quando éramos crianças e por aí vai. E aí a gente vai se ajustando criativamente a tudo isso que vai acontecendo na nossa infância. E em cima desses ajustamentos criativos, a gente vai repetindo ele ao longo da vida. Vários deles, inclusive, né? A gente percebe muito isso no consultório. E aí, quando não existe o que a gente considera cuidado, né? Digamos que uma pessoa considere cuidado alguém pagar a conta. Sim. Quando isso não acontece, muitas vezes existe o atravessamento na criança inteira, nesse lugar do olha só, não pagou, não me cuidou, não fez por mim, né? E aí isso já vai gerando ou um distanciamento, né? Os casais geralmente não conseguem conversar sobre esse tema, e aí falando agora sobre o que você perguntou antes, né? As finanças sempre fizeram parte dos atendimentos entre casais. Sempre. De alguma forma, isso sempre surge, né? Seja porque um ganha e não fala o que ganha, seja porque o outro tem mais uma relação de o que é meu é seu e o que é seu é meu, né? O outro já vai ter uma relação de o que é meu e o que é seu é meu também. Então, assim, atravessa muito esses lugares, né? Sim, a questão financeira é uma questão a se conversar entre os casais, sempre. E assim, e precisa ter um jeito para isso, né? E talvez lá no começo já tenha se demonstrado por falta de conversa, de diálogo, tudo vai sendo permissivo. Quando chega um momento ali, né, o romance está a todo vapor, até que chega uma conta e daí um olha para a cara do outro e putz, a gente vai ter que falar disso. E às vezes não fala, vai jogando para frente, até que chega um momento que não dá mais para falar sobre aquilo, que daí é onde não consegue mais ter o contato, vai parar na sala do Sóstenes, para o Sóstenes descascar esse abacaxi. Eu costumo dizer para os casais, viu, Noêmia e Ana, tem coisa mais adulta do que lidar com dinheiro? Né? É muito do universo adulto e muitas vezes esse amor ou esse afeto que está ali desenvolvido entre o casal, né? Eu também faço essa brincadeira entre os casais, é muitas vezes um amor Disney, né? É um amor fantasioso, fora do lugar da realidade do que é um relacionamento entre dois adultos, né? E aí quando a gente vai falar sobre comportamentos funcionais, né, dentro de um relacionamento a dois, a gente também vai falar sobre a forma como se organiza financeiramente, tanto um quanto o outro. Lembrando que nós não temos o costume, por cultura e por educação, né, de abordar as questões de educação financeira, né, nas escolas, enquanto adolescente. A gente vai aprendendo isso no viver, né, na experiência. E aí, muitas vezes, é capengando, né, é lidando com a forma como a gente dá conta, né, é escondendo o que eu ganho, porque eu não consigo nem lidar, muitas vezes, com o que eu ganho. Imagina ter que dividir isso com o outro. Então, assim, atravessa muito esse lugar. É por isso que não é um tema 2 mais 2 igual a 4. Muitas vezes, os casais, a maioria delas, 99,9%, os que buscam a terapia, buscam muito esse lugar do 2 mais 2 igual a 4, da receita de bolo, né? Faça isso, e isso, e vai gerar isso. E não é bem assim. O tema das finanças é muito mais profundo.
Ai, olha, já está acabando o nosso tempo, Sóstenes. Você sabe que vocês estavam falando aqui sobre as expectativas, né, Ana? E eu acho tão maduro quando a pessoa fala assim, eu não tenho expectativa sobre isso. E eu acho que as pessoas repetem isso só porque parece que é maduro e seguro. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a gente tem expectativa o tempo todo, né? Então, assim... É verdade. A gente vai ficar... Esse lugar de maturidade aí pode ser questionado, viu, Noemi? Eu acho que é muito mais uma fuga, é muito mais um fugir. Olha, deixa eu fazer minha pose aqui. Eu só digo uma coisa, eu não tenho expectativa sobre esse programa que está acabando. A gente, como a gente diz aqui, a gente não tem maturidade para falar desses assuntos, porque o tempo é muito curto e os assuntos são muito bons. Então, Sóstenes, eu agradeço demais a sua participação e você já está mais que convidado para voltar para a gente falar de outro tema. Contem comigo, muitíssimo obrigado pelo convite, lembrando sempre que o diálogo é de fato o melhor caminho e o melhor remédio, viu? Muito obrigada. Bom, gente, dividir conta parece um detalhe, Ana Cecília, não é um detalhe. Ter expectativas existe, não é mito, mas a gente precisa falar muito também sobre valores, expectativas, o tipo de relação que a gente constrói com o outro, porque não dá para construir um relacionamento superficial. Sim. E talvez a pergunta que fica, não é talvez aí seja quem paga, mas como o casal decide caminhar junto. Será que é isso? E no fim, Noemi, nada mais é do que a gente ter que conversar com quem está construindo uma vida junto com a gente, né? Acho que é a pessoa com quem a gente pode se abrir, que a gente pode se expor. E se você sentir que logo de cara já é hora de falar sobre isso, por que vai esperar? Vai esperar você gostar, se apaixonar, tá ali, ai, não vivo sem essa pessoa. Ai, mas não vai dar pra gente encarar juntos a vida, financeiramente falando. Enfim, você vai ter que falar sobre isso. A comunicação é o essencial, não tem como. A gente viu o Sóstenes falando aí. Chega no consultório, a briga é sempre, ai, porque ele faz isso, ela não faz aquilo. Se vocês conversassem dentro de casa, de diálogo. Não precisava da ajuda de um terceiro. Talvez também, não dá pra saber, não. Ana, obrigada por mais essa parceria. Eu que agradeço. Adoro estar aqui falando essas coisas polêmicas pra contar as minhas histórias das antigas. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.